Olá, a você que gosta de saber sobre a vida dos mártires da Santa Igreja Católica. Hoje, 3 de maio, a Igreja celebra São Filipe e São Tiago, discípulos e apóstolos escolhidos pessoalmente por Jesus. Os evangelhos citam 2 apóstolos chamados Tiago, um comumente chamado de Tiago Maior. Era o irmão de São João e filho de Zebedeu, enquanto o outro, identificado como filho de Alfeu, natural de Nazaré. Isso porque, com frequência, ele também é identificado como Tiago o Menor, que é filho de Maria de Cleofas e primo de Jesus. Este Tiago Menor teve papel fundamental na Igreja de Jerusalém. Foi o seu primeiro bispo, especialmente ao dizer, em Atos 15:13, que os pagãos podiam ser acolhidos na Igreja sem antes ter de se submeter à circuncisão. Além disso, São Paulo diz que Jesus apareceu especificamente para ele, 1 Coríntios 15:7, e o nomeou uma das colunas da igreja, Gálatas 2:9. A esse mesmo Tiago Menor é atribuída a carta que leva seu nome, no qual consta a conhecidíssima afirmação de que a fé sem obras é morta. O famoso historiador judeu Flávio José relata a informação mais antiga sobre a morte de São Tiago. Ele narra que o sumo sacerdote Arano, filho de Anás, aproveitou o intervalo entre a disposição de um procurador romano e a chegada do seu sucessor para decretar a pena de morte de Tiago por lapidação no ano 62. Filipe era natural de Betsaida, mesma terra de Pedro e André. Apesar de sua origem hebraica, seu nome é grego, o que indica uma abertura cultural que ressalta o Papa Bento XVI não se deve subestimar. Os momentos em que Filipe é citado nos evangelhos são pontuais, mas significativos. São João diz que ele foi chamado por Jesus e, tendo encontrado Natanael, disse em João 1:45-46, encontramos aquele sobre o qual escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, filho de José, natural de Nazaré. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Perguntou Natanael. Vem e verás, replicou Filipe, demonstrando, conforme aponta o Papa Bento XVI, em catequese específica sobre esse apóstolo, as características da verdadeira testemunha, que não se contenta em propor o anúncio como uma teoria, mas interpela diretamente o interlocutor, sugerindo-lhe que faça ele mesmo uma experiência pessoal do que foi anunciado. Filipe aparece novamente por ocasião da multiplicação dos pães, quando Jesus lhe pergunta onde eles comprariam pão para alimentar aquela multidão. Filipe responde de maneira sensata, considerando o número de pessoas ali presente, dizendo que 200 denários, ou seja, 200 vezes o valor da diária de um trabalhador, não bastariam para que cada um comesse um pedaço. Jesus ter se dirigido a Filipe demonstra que ele era uma figura de destaque entre os discípulos, o que é reforçado pelo fato de que ele sempre apareceu em 5º lugar nas listas dos apóstolos. Antes da paixão de Cristo, Filipe é procurado por alguns gregos que lhe pediram para ver Jesus. João 12:20-22. Muito possivelmente o próprio Filipe falava grego, motivo pelo qual os estrangeiros o procuravam. Por fim, Filipe aparece recebendo uma espécie de reprimenda do Senhor, quando na última ceia Jesus dissera que o conhecer
significa conhecer também o Pai. João 14, 7, 11. Filipe replica, pedindo: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta. Ao que Jesus responde: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como podes que te mostre o Pai? Não crês que estou no Pai e o Pai está em mim? Após a morte de Jesus e o recebimento do Espírito Santo, certamente Filipe creu que quem via Jesus via o Pai, tanto que se tornou um grande evangelizador, tendo anunciado Cristo na Grécia e na Frígia, onde acabou encontrando a morte pela crucificação, lapidação. São Filipe e São Tiago foram privilegiados porque conviveram de perto com Jesus. Foram catequizados, formados pelo Senhor. Não podemos esquecer, contudo, que muitos dos discípulos de Jesus não suportaram seus ensinamentos e o abandonaram. Como narrado por São João, a santidade desses dois apóstolos não vem do fato de eles terem sido chamados por Jesus e convidados com ele, e convivido com eles, mas pela maneira com que eles corresponderam ao chamado, desapegando-se de sua vida por amor ao Senhor, gastando a própria vida para anunciar Jesus e, por fim, perdendo a própria vida para ganhá-lo, como ensinou seu divino mestre. Oremos. São Filipe e São Tiago, vós conviveste com tanta proximidade com Jesus. São Tiago, talvez tu brincaste com o nosso Senhor quando eres criança. Talvez foste à sinagoga juntos aprender a lei de Deus. Vós fostes formado pelo Mestre. Ouviste dele tantos ensinamentos, partilhastes o pão, partilhastes também as perseguições e preocupações. Peço-vos que me ensine, a mim, que só vi a Cristo sob o véu dos sacramentos, a perseverança no seguimento do Evangelho. Peço-vos que me ajudeis a ter a coragem de me lançar na evangelização, sem medo dos perigos, das censuras, da humilhação, da perseguição e até da morte. Peço-vos que rogueis para que eu esteja sempre atento para ajudar aqueles que querem conhecer Jesus, como tu estivestes. São Filipe, peço-vos vossa intercessão para que eu seja firme na defesa da verdade, como tu sempre foste. São Tiago, peço-vos auxílio para nunca ter uma fé apenas da boca para fora, mas sim uma fé sustentada pelas obras, uma fé de quem realmente conheceu a Cristo e se converteu de verdade. Uno-me, por fim, à Igreja, que hoje reza. Ó mártires ilustres, faróis de tanta luz na fé e na esperança, já vemos o Senhor. E um dia, em plena glória, então, sem véu algum, vejamos a face o Deus que é trino e uno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Filipe e São Tiago, apóstolos e mártires, rogai por nós. Nossa Senhora, Rainha dos Mártires, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe, Maria Santíssima.